Eu acho que tá. Então, ótimo. Me vem e me escuta. Quero dar as boas-vindas, né, a todos da nossa comunidade que vão participar desse quadro, que é o Yoga Fora do Tapete. Vai ser um quadro mensal, então toda primeira quarta-feira do mês a gente vai estar juntos, ao vivo, para poder discutir assuntos práticos do dia a dia e como trazer a filosofia do yoga para fora do tapete. Eu tenho como pilar e como necessidade, enquanto Carol e enquanto representante do Namá, de mostrar para as pessoas que o yoga vai muito além das posturas. E quando eu digo isso, não é de um lugar que desmerece as posturas, tá? Porque existem sim, não vou ser hipócrita, abordagens aí, escolas, pessoas, professores que vão dizer, as posturas não servem para nada. Eu discordo veementemente, as posturas trabalham o nosso corpo, os nossos sistemas, tanto os sistemas fisiológicos quanto os sistemas de energia mais sutil. Elas têm um papel muito relevante na construção da mobilidade, na manutenção da nossa saúde física e na assessoria da nossa saúde emocional também. Porque eu não sei se vocês já acessaram no módulo Yoga Fora do Tapete, vou confirmar se é nesse módulo mesmo que essa aula está, mas eu acredito que sim. Uma aula em que eu mostro por A mais B que através do corpo a gente modifica as nossas emoções. Então, não dá para desconsiderar o papel fundamental que as posturas têm. Isso é no módulo Yoga Fora do Tapete, a aula chama Relação entre Corpo e Emoções, tá? Pode procurar lá. Então, quando eu quero trazer para vocês o Yoga Fora do Tapete, é de forma nenhuma desmerecendo as posturas, mas eu entendo que a gente precisa começar a sutilizar a nossa percepção para perceber como as posturas, como a execução das posturas, a prática das posturas pode nos ajudar na vida, no dia a dia. Então, essa é a intenção desse quadro do Yoga Fora do Tapete. Ele vai acontecer uma vez por mês e eu vou sempre trazer um tema que eu vejo pelas minhas trocas ali com vocês, né, pelos feedbacks que a gente recebe, que eu vejo que pode ajudar a nossa comunidade a, de fato, viver melhor. Porque o Namá Online, ele é muito mais do que um aplicativo com aulas de yoga, né, gente? A gente é um espaço de bem-estar online, então a gente quer dar o suporte para o bem-estar de vocês de uma forma integral. Então, esse ano a gente está muito nessa missão, a gente colocou os treinos funcionais, a gente colocou receitas, a gente cresceu o módulo de Sound Healing, estamos colocando agora esse quadro do Yoga Fora do Tapete, e a ideia é ser mesmo um suporte de bem-estar com ferramentas variadas, e não somente o yoga, mas o yoga, claro, continua sendo o nosso coração. Hoje eu quis falar com vocês, para abrir esse quadro, sobre procrastinação. Vou explicar por quê. Eu encontrei uma amiga domingo, e ela é aluna do Namá presencial já há muito tempo, e do Namá online também. Então, ela combina as duas modalidades, e ela vem ao presencial uma vez, 2 vezes por mês, e faz bastante aulas online. E ela me disse que tem meses que ela não está praticando yoga, nem online, nem presencial. Mesmo tendo acesso também ao Namá Espaço Físico, ela estava se sabotando. Isso me deu um incômodo tão grande, porque o que eu quero para a nossa comunidade é que vocês, né, nossos alunos, vivam melhor. Eu não quero que vocês entrem lá, paguem uma anuidade e simplesmente esqueçam que o Namá existiu, de forma nenhuma. Então, a gente colocou as aulas de yoga na segunda-feira às 7 horas para dar esse empurrão, porque eu sei, pela minha própria experiência, quando eu começo a semana praticando yoga na segunda-feira, a minha prática flui. A minha semana é diferente. Eu começo a semana de um outro lugar. Porque eu já começo a semana com aquela sensação de uhul, cumpri o meu compromisso comigo. Sabe, missão cumprida? Sou capaz. É um empoderamento tão grande quando eu honro o meu compromisso comigo, que isso me ajuda a sustentar todos os outros compromissos que eu tenho com as outras pessoas e comigo mesma ao longo da semana. Então, pela minha observação, eu comecei a pensar, eu sempre trago para mim e falo, o que me ajuda a não me sabotar na prática de yoga? E eu falei, a segunda-feira para mim é muito crucial. Quando eu começo a semana com esse input da aula de yoga, eu sustento a semana muito melhor. Então, a gente trouxe, não sei se vocês já sabem, né, as segundas com o Namá, tá? Então, toda segunda-feira às 7 horas, a gente agora tem aulas de yoga que são ao vivo e que propositalmente não ficarão gravadas na nossa plataforma, que é para dar esse empurrão aí para vocês, porque se ficar gravada, aulas gravadas você já tem várias, né, disponíveis lá.
Se a gente colocar mais essa gravada, vai ser mais um motivo para falar, depois eu pratico. E esse depois eu pratico, às vezes vira nunca mais. Ou pelo menos nunca mais ao longo dessa semana. Não é isso que a gente quer. E aí eu percebi que tinha essa dificuldade, que as pessoas elas têm a boa intenção de praticar, elas sabem que elas precisam, mas elas procrastinam. Por que a gente sabe que a gente precisa fazer algo que vai nos fazer tão bem, mas a gente procrastina? Eu queria começar a reflexão por esse lugar. Por que é que a gente procrastina? Vocês sabem? A gente procrastina porque a procrastinação, ela gera alívio. No momento em que eu falo, hoje eu não vou, não vai dar, ou no momento em que eu postergo o redesenho da minha alimentação para a semana que vem e com isso me permito comer ali um chocolatinho, o que eu sinto no primeiro momento é alívio. A primeira sensação que a procrastinação nos traz é alívio imediato. Depois é que a gente sente uma culpa. Poxa, passou a semana toda, eu não fiz nada que eu combinei comigo mesmo que eu ia fazer. Aí vem a culpa. Mas ali no primeiro momento, quando você escolhe dormir mais um pouquinho, não levantar da cama no domingo para fazer sua prática de yoga e ficar ali só vendo Netflix, comer o brigadeiro e fugir, mandar a dieta para o espaço, ou não fazer o que você precisa fazer no seu trabalho para poder, sei lá, descansar mais um pouco, seja qual for o motivo, né, o aspecto, a área da sua vida em que você está procrastinando, no momento em que você procrastina, em que você diz não para o que você deveria fazer, porque você se propôs a fazer, e escolhe o prazer imediato, você sente alívio. Então é por isso que a gente procrastina, porque a procrastinação ela traz alívio. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi na minha pós-graduação de neurociência e eu acho que fica bem didático. A gente tem aqui no nosso sistema, no nosso cérebro, milhares de neurônios que patrocinam a manutenção dos nossos hábitos saudáveis, que conseguem fazer um planejamento do que a gente precisa na nossa vida, que conseguem, por exemplo, mensurar os benefícios de médio e longo prazo dos hábitos que a gente escolheu. Esses milhares de neurônios, eles nos ajudam a lembrar que existe um benefício ali, na sustentação dos hábitos saudáveis. Eles lembram a gente de que, ok, pode ser muito gostoso não praticar yoga hoje, dormir mais um pouquinho na segunda-feira, mas eles nos lembram que a manutenção de uma semana com práticas de yoga diária traz benefícios incríveis. Então, a gente tem milhares desses neurônios. E isso é muito bom, né? Não, isso não é muito bom. Vou explicar por quê. A gente tem milhões de neurônios patrocinando a busca pelo prazer imediato. É uma guerra injusta que a gente tem dentro da gente. Milhares versus milhões. Esse exército aqui é menor do que esse. Sabendo disso, a gente precisa redobrar os nossos compromissos com o nosso bem-estar, com aquilo que a gente se propõe a fazer para viver melhor. Porque são milhares versus milhões. Nossa, Carol, isso é uma guerra perdida. Não vai dar para sustentar nunca. Ah, não, eu já vou desistir. Não sei por que você foi me contar isso. A intenção dessa aula não era tirar a gente da procrastinação. Você contou que são milhares versus milhões e agora é uma guerra perdida. Eu nem vou gastar energia com isso, certo? Errado, gente. Errado. A gente tem uma capacidade de redesenhar as nossas conexões neurais e os nossos caminhos neurais. Vocês já devem ter escutado falar disso. Essa possibilidade chama-se neuroplasticidade. O que isso significa? Eu posso fortalecer o meu exército dos milhares. Vai continuar sendo milhões versus milhares? Vai. Mas vocês concordam que se eu tenho um exército cheio de gente despreparada e se eu tenho um exército menor, mas assim, uma tropa de elite muito bem treinada, de repente esse exército consegue sobrepor o volume desse? Por técnica e por inteligência. Então é isso que a gente quer. A gente quer treinar o nosso exército dos milhares para que eles não se submetam à busca insana por prazer imediato que o exército dos milhões se propõe a fazer. Como que a gente faz isso? Neuroplasticidade nos ajuda. E como que a gente constrói caminhos neurais que fortalecem esse sistema aqui? Quem sabe? Eu queria estar vendo vocês, sabe? Tipo, eu sei, igual aula, sala de aula.
Yoga e meditação. Yoga e meditação são técnicas, e aí não sou eu que estou dizendo isso, tá? Harvard, eu gosto de pegar Harvard, porque Harvard é uma universidade tão renomada, todo mundo conhece, e eles têm muitos estudos científicos que embasam o yoga com benefício para tudo, e inclusive para neuroplasticidade. Quando a gente tem hábitos consistentes, mas aí são consistentes, de yoga e meditação, a gente fortalece caminhos neurais que patrocinam esse exército dos milhares. Essa parte do nosso cérebro que consegue mensurar resultados de médio e longo prazo, que consegue não ser completamente seduzida pelos prazeres imediatos, que consegue fazer planejamentos, que consegue, inclusive, nos trazer mais capacidade de gerir as nossas emoções e de lidar com elas. Então, quando a gente ganha consistência nesses hábitos, é comprovado que neurologicamente a gente está criando caminhos neurais mais eficientes e mais positivos. Então, vamos lá, vamos voltar lá para o alívio da procrastinação. Cada vez que eu cedo a vontade do meu exército dos milhões de procrastinar, eu estou dando mais força a eles. E eles já são maiores que esse. Então, gente, a gente tem que ter em mente que naquele dia de inverno, naquela segunda-feira fria, não vou praticar yoga, não. Tá muito frio, sabe? Ontem foi domingo, eu tomei um vinhozinho a mais, ou eu comi um brigadeiro a mais, eu acordei meio indisposto, eu mereço dormir mais um pouco. A gente está patrocinando o exército dos milhões. E eles já são mais fortes. Quando a gente resiste a esse tipo de pensamento que é criado por esse exército dos milhões, quando a gente fala assim, ó, o pensamento vai vir, tá? Na segunda-feira de manhã. Vem para mim também. Não se iludam. Mas aí eu falo, lá vem meus exércitos dos milhões tentar me sabotar. Aí eu respiro fundo e falo assim, o que diriam os meus exércitos dos milhares? O que a minha parte, comprometida com o meu bem-estar, diria para esse discurso aqui? E aí eu lembro que eu nunca me arrependi de ter praticado yoga. Eu nunca me arrependi de ter passado uma semana me alimentando bem. Eu nunca me arrependi porque essa sustentação da prática de yoga ao longo da minha semana, ou de uma alimentação que realmente nutre meu corpo ao longo da minha semana, é justamente o que me dá a possibilidade de, aos finais de semana, por exemplo, flexibilizar. Escolher, sim, não praticar yoga um dia, porque hoje eu vou descansar, porque sim, né? Ou vou comer hoje uma panela inteira de brigadeiros, mas se eu tive uma semana me alimentando muito bem, aquele excesso ali pontual, ele não vai causar um grande dano. O problema é que os excessos, eles acabam virando a nossa rotina, quando a gente entra na onda de escutar o exército dos milhões. A gente cai naquele eu mereço. Eu mereço, eu tive um dia difícil, eu briguei com meu marido, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei no meu trabalho, tô estressado, a vida tá muito difícil, pandemia, meu trabalho não tá indo legal. Eu mereço comer uma panela de brigadeiro. Eu mereço tomar uma garrafa de vinho. Não, eu mereço comer essa fritura aqui. E esse eu mereço vai patrocinando as nossas escolhas diárias, de modo que o exército dos milhões sempre ganha, então a gente tá ali sempre seduzido pelos prazeres imediatos, e a gente não consegue reforçar os hábitos que realmente nos trazem, né, que patrocinam a nossa saúde. E aí, gente, eu gosto de lembrar que o que a gente merece de verdade é viver bem. Quando a gente cai no eu mereço, não, eu vou comer isso aqui porque eu preciso ser gentil comigo, não posso pegar tão pesado, a dieta tem que ser flexível. Tem mesmo, a flexibilidade é muito bem-vinda. Só que só é flexibilidade, só pode se chamar de flexibilidade quando existe uma base de disciplina. Se eu estou flexibilizando a minha disciplina, isso é flexibilizar. Agora, se o flexibilizar é a minha rotina, isso é descontrole. E às vezes a gente se engana. Às vezes a gente se engana mesmo. Então, quando vier o pensamento do eu mereço, vou dar uma dica para vocês. Se pergunta, ativa um eu observador, um espectador, e se pergunta, por que eu mereço? Por que eu mereço essa panela de brigadeiro? Eu mereço porque eu estou estressado. Nesse caso, você está com dificuldade de gerir o estresse, com dificuldade de voltar para o seu eixo, com dificuldade de lidar com as suas emoções, e você está escolhendo a panela de brigadeiro e se contando a historinha do eu mereço para usar como válvula de escape das emoções que você não soube gerir. Nesse caso, é muito evidente que o que você precisa é de aplicar ferramentas para aprender a lidar com essas emoções, para não chegar num nível tão alto de estresse, numa distância tão grande do seu eixo, na qual você precise
do prazer imediato a qualquer custo, na qual esses exércitos aqui se tornem tão fortes e tão sedentos pelo prazer imediato que eles vão acabar vencendo aquela batalha. Então, se você está usando o eu mereço como válvula de escape, lembre que o que você precisa é atuar na causa. Nesse caso, o brigadeiro, vinho, qualquer excesso, né, que você esteja ali, ou o excesso de Netflix, ou o excesso de preguiça, ou enfim. Nesse caso, esse excesso, ele só está escondendo a falta de gestão emocional. Ele está se tornando a sua válvula de escape. Então, quando vier o pensamento do eu mereço, liga lá o seu eu observador e fala assim, peraí, Carol, você merece por quê? Não, eu mereço porque eu estou muito estressada. Será que isso é uma boa justificativa? Você já está estressado, aí você vai comer uma panela de brigadeiro, vai inflamar seu corpo, e depois vai vir a culpa porque você comeu a panela inteira? Será? Ou aí tem um outro tipo de eu mereço. Carol, por que você merece o brigadeiro hoje? Poxa, eu mereço porque eu sustentei uma semana inteira com os hábitos que eu me comprometi a fazer comigo, porque meu corpo está em dia, está bem nutrido, minha saúde está legal. Se eu comer essa panela de brigadeiro, eu vou estar atrapalhando de uma forma muito catastrófica o meu corpo? Não. Então eu mereço sim. Eu mereço porque eu sustentei a disciplina, e quando eu sustento a disciplina, isso me traz espaço para flexibilizar sem comprometer os meus resultados, sejam eles quais forem. Então, eu sei que o eu mereço vai vir, porque ele é o argumento dos exércitos dos milhões, mas eu gostaria que vocês, na próxima vez que o eu mereço vier, se perguntassem por que é que você merece. Respostas como porque eu estou estressado, porque eu estou angustiado, porque eu tive uma semana difícil, ou porque eu sou uma pessoa muito boa, não são respostas que valem a pena comprar. Porque se você é uma pessoa muito boa, o que você merece mesmo é ter uma saúde muito boa, uma gestão emocional muito boa, hábitos que patrocinem a manutenção do seu bem-estar, e não hábitos que te levem para o buraco. Então, muito cuidado com o eu mereço, e quando ele aparecer, saibam que é preciso rastrear se o eu mereço tem lastro. Pensa aí, quem é mãe, tá me escutando? Vocês que têm filhos, se o seu filho fizer tudo errado, ele foi para a escola, ele brigou na escola, ele brigou com você, ele brigou com o irmão, ele não fez para casa, fez um monte de coisa. Aí ele vira, nesse mesmo dia, ele vira para você à noite e fala assim, mamãe, eu quero uma viagem para Disney. Ela vai falar, uai, filho, por quê? Não, porque eu mereço. Nesse dia você vai falar para ele, não, você não tá merecendo muito, não. Você não cumpriu nenhum dos nossos combinados, você não cumpriu os combinados na escola, você não tá conseguindo lidar com as suas emoções e brigou com seu irmão. Será que você tá merecendo? Não é assim que a gente ia falar com o filho? A gente ia mostrar para ele que ele não sustentou os combinados e que não estava exatamente merecendo aquilo ali? Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu não estou aqui aprofundando em recompensas como uma forma, sim ou não, de educar os filhos. Estou fazendo uma metáfora para dar um exemplo. Mas se isso acontecer na vida prática, é provável que você vai explicar para o seu filho, por A mais B, que ele não está exatamente merecendo. Mas a gente se conta a história do eu mereço para conseguir escapar da nossa própria disciplina. Como se a disciplina fosse algo ruim para a gente. Tem muitas pessoas que têm uma associação muito negativa com a disciplina. Como se a disciplina fosse punitiva, fosse restritiva. Eu não posso, eu não devo. A gente tem que começar a olhar para a disciplina de uma maneira diferente. Porque a disciplina é a nossa melhor amiga. É justamente porque eu consigo sustentar os meus hábitos, porque eu cumpro os compromissos que eu proponho para mim mesma, que eu posso flexibilizar e que eu não preciso levar esses hábitos para um extremo de nunca poder flexibilizar. É justamente a disciplina que traz a liberdade da flexibilização. E quando a gente começa a olhar por esse espectro, a gente cria uma relação de amizade com a disciplina. A disciplina que eu tenho com a minha prática do yoga, com as minhas práticas meditativas de sound healing, com a forma como eu me alimento, é o que me permite ter momentos fora dessas práticas sem grandes catástrofes. Se eu passar uma semana de yoga sem praticar, não é o ideal para mim, porque me faz bastante mal. Mas se precisar, se eu estiver doente, foi viajar, alguma coisa aconteceu, e já aconteceu, né, de passar 5, 6, às vezes 7 dias sem conseguir praticar, quando eu volto para o meu tapete, eu não estou começando do zero. Porque a prática está tão integrada no meu corpo, porque a minha prática ela é tão consistente, que uma semana não é capaz de roubar anos de prática consistente. Agora, se eu pratico yoga uma vez por mês, ou uma vez só por semana, se naquela semana, essa uma vez que eu me proponho a praticar não deu certo,
Eu vou praticar daqui a 15 dias. E aí eu vou estar sempre recomeçando. Então, a consistência é o que nos dá a possibilidade de flexibilizar sem grandes catástrofes. Porque quando você é consistente, as escapulidas não roubam os seus resultados e aquilo que você já integrou no seu corpo, na sua mente, através da consistência. Faz sentido isso? Deixa eu ler os comentários. A Bruna está dizendo que o que ajuda ela é escrever o propósito inicial. Porque sempre que ela quer se sabotar, ela lê. Legal isso. Escrever, eu gosto de escrever, Bruna, as nossas metas e os nossos propósitos, mas mais do que isso, tem uma técnica para poder... Então, vamos lá. Vamos ancorar aqui o que a gente está conversando, né? Então, a primeira coisa é a gente entender os milhares e os milhões. Ó, os milhares aqui, os milhões aqui. Né? A gente tem que saber disso. Para que, na hora que o eu mereço vier, na próxima vez que ele vier, a gente vai questionar de onde está nascendo esse eu mereço. Eu não vou cair na ideia do eu mereço. Eu mereço por quê? Convença-me. Cérebro, me convence que você merece. A gente vai fazer essa brincadeira. A gente vai criar um tribunal interno para ponderar se o que a gente merece mesmo é aquilo que os milhões estão sugerindo. Porque geralmente os milhões só estão interessados no prazer imediato. E aí, se a gente sempre cai na ladainha deles, a gente se torna aquela pessoa que não consegue sustentar hábitos de médio e de longo prazo. Então, a gente vai decodificar esse eu mereço e de onde ele nasce. Beleza? Depois, a gente vai fazer, agora pegando a sugestão da Bruna, ela gosta de escrever as metas dela. E aí, se você gosta de escrever, escreva. Se você não gosta de escrever, não escreva. Enfim, cada um vai ter um perfil aí. Mas mais importante, na hora da gente se colocar metas, é investigar por que eu estou me dando essa meta. Eu estou me propondo a fazer isso porque realmente isso vai ser muito bom para mim, porque eu entendo os benefícios que isso vai me trazer, ou simplesmente porque eu vi alguém fazendo e eu vou fazer também. Quando eu não tenho um porquê muito forte atrás da minha meta, é pouco provável que eu consiga sustentá-la. Então, eu preciso encontrar a minha motivação. Porque, às vezes, a motivação que eu tenho para praticar yoga todo dia pode ser diferente da que você tem. O yoga, ele tem benefícios tão amplos, né, gente? Então, às vezes, a pessoa está indo buscar o yoga mais para acalmar a mente. Ela vai ter benefícios para o corpo? Vai. É inevitável. Mas a motivação dela é acalmar a mente. Então, para ela criar uma meta de essa semana eu vou praticar 5 vezes na semana, ela precisa lembrar que ela precisa dessa serenidade mental. É isso que vai ser o motor dela para aquilo ali. Tem gente que vai ser mais seduzido pela invertida. Aí eu quero muito fazer a invertida e eu quero treinar essa postura. Não vale colocar a agenda para postura, tá? Mas assim, eu tô ali, tô empolgado na construção dessa postura, então toda vez que me der preguiça de praticar yoga, eu vou lembrar que se eu não praticar hoje, talvez eu perca, né? Talvez eu volte algumas casinhas naqueles avanços que eu já conquistei, então eu vou. Tem gente que está procurando yoga para reduzir a ansiedade, para melhorar a insônia, para reduzir compulsão alimentar, para melhorar os relacionamentos, infinitas possibilidades. Então, quando você estabelecer uma meta para a sua prática de yoga, ou para a sua prática meditativa, ou para a sua alimentação saudável, encontre qual é a sua motivação para estar fazendo aquilo ali. Porque pode parecer óbvia a motivação, mas não é. Ela é individual. Então, você tem que achar a sua e ter ela muito forte. Depois disso, corta a meta em pequenos passos. Então, se dê um mínimo e um máximo. Eu gosto de fazer isso. Mínimo 4 vezes por semana. Menos que isso, eu não me permito. Máximo 6 vezes por semana. E às vezes eu pratico 7. Mas aí no 7º dia eu pego bem leve, faço uma prática bem solta, só o que eu quero mesmo, e fico mais brincando. Tem semanas que ali era meu dia de descanso, mas aí eu tô em casa, era um domingo, eu tô a fim de praticar. Eu não vou falar, não pode praticar, né? Nunca me fez mal praticar yoga, mas o descanso é necessário, então nesse dia eu pego leve. Mas eu sempre coloco um mínimo e um máximo para eu ter um parâmetro. Por quê? Se eu falo assim, vou praticar 6 vezes na semana, e aí aconteceu alguma coisa, e na terça-feira eu não pratiquei. Aí eu falo, já furei essa meta essa semana, então deixa pra lá. Semana que vem eu recomeço. É a mentalidade do tudo ou nada. Ou eu cumpro as 6 vezes que eu me coloquei, ou eu logo desisto. É como se você estivesse fazendo uma dieta. Eu vou pegar o exemplo da dieta de novo, porque eu acho que fica fácil. E aí você tá lá no seu trabalho, teve um lanchinho, alguém trouxe um brigadeiro, um pastel para cantar um parabéns para um outro colega, e você tinha começado naquela semana a se alimentar muito bem, você estava firme no seu propósito.
Mas aí colocaram ali na sua frente, o exército dos milhões falou, opa, prazer imediato mora ali, na bandeja de pastelzinho e na bandeja de brigadeiro. Aí o que você faz? Você pega a bandeja de pastelzinho, pega a bandeja de brigadeiro, come um, come outro e fala, bom, agora eu já furei, então é melhor eu começar só na segunda que vem. Então me dá aí mais um pedaço de bolo, mais 3 pastéis, chego em casa, já vou abrir um vinho, vou fazer um misto quente, é isso aí. Já que eu furei, eu começo semana que vem. Percebe que ou é tudo ou é nada? Essa mentalidade tudo ou nada não patrocina a manutenção dos hábitos saudáveis. Ela também é um grande facilitador, esse tipo de mentalidade é um grande facilitador da procrastinação. Porque com a mentalidade tudo ou nada, a gente não consegue ter uma disciplina flexível. O que seria disciplina flexível nesse caso do lanchinho no trabalho? Bom, eu não estava contando com isso, tá ali o brigadeiro, tá ali o pastelzinho. Nossa, tem aquele docinho que minha avó fazia, que eu nunca vejo em nenhuma confeitaria e tá aqui. Eu vou deixar de comer? Eu sei lá quando eu vou ver esse docinho de novo. Não. Eu vou comer o docinho, mas eu vou chegar em casa e vou compensar jantando uma salada. Pronto, disciplina flexível. Eu não chuto o balde porque eu escorreguei na minha meta, percebe? Agora, para quem tem a mentalidade tudo ou nada, e para quem não se coloca um mínimo e um máximo, quando você diz, vou praticar yoga 6 vezes na semana, e ontem, por algum motivo, não deu, você já desiste e joga a meta para a semana que vem. Isso não é muito interessante. Então, a meta precisa ter um mínimo de flexibilidade ali, uma margem de flexibilidade. Se você quer se propor, se você hoje pratica yoga uma vez por semana, e quer se propor a praticar 3 vezes por semana, você fala pelo menos 2. Vou praticar 3, mas pelo menos 2. 2 já é um avanço com relação a uma vez que você praticava? É. Então, assim você vai construindo o seu hábito e colocando uma margem de segurança ali para que você não caia na mentalidade do tudo ou nada. Porque esse tipo de mentalidade não te ajuda. Na primeira escorregão, você vai ter justificativa para jogar a sua meta mais para frente. E não se iluda. O seu exército dos milhões está pronto para encontrar justificativas para desistir de sustentar esses hábitos. Sabe por quê? É claro que a gente tem um prazer imediato maravilhoso depois de praticar, mas ele não é tão óbvio quanto o do brigadeiro. Quando a gente pratica com consistência, aí a gente tem um prazer, um monte de benefícios que são muito uau, né? É uau mesmo, é tipo nu. Isso aqui é bom demais. Só que até a gente chegar nesse lugar precisa de um pouquinho de insistência, um pouquinho de consistência. Às vezes, quando a gente abre o nosso tapete para praticar, a gente nem tá com vontade. E aí, no final, já veio aquele prazer. Então, o sistema dos milhões, quando tá numa segunda-feira fria, nublada, ele não consegue entender que a prática vai te trazer prazer. Então, ele fala, não, isso aqui não vai dar, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tem dificuldade de encontrar, de olhar para as práticas que trazem essa manutenção de bem-estar como prazer imediato. Porque, às vezes, de fato, a gente não tá com tanta energia para praticar yoga, mas já aconteceu com vocês de esticar o tapete ali no meio você se surpreende? Comigo 1000 vezes. Como eu não me dou a opção, é 4 a 6 vezes por semana, eu só vou. Ah, mas hoje eu não tô com vontade. Eu não vou. Eu não me dou essa pergunta, sabe? E aí, várias vezes, quando eu estendo meu tapete sem vontade, eu falo, hoje eu vou fazer só os súrias, vou fazer uma prática mais curta, não vou e tal. No meio do caminho, eu me animo. No meio do caminho, eu já não quero mais parar. E às vezes vai para uma prática de 1h30, 2 horas. Porque ali no meio do caminho, eu começo a sentir os benefícios. E aí sim, o exército dos milhões fala, nossa, isso é bom, lembrei que isso era bom. Eu tenho memória curta. Então, é ficar muito atento como eu mereço, com a mentalidade do tudo ou nada, saber dos 2 exércitos. Mas tem mais uma dica que eu vou dar para vocês. A gente precisa celebrar as pequenas conquistas. Todas as vezes que eu termino a minha prática de yoga, eu me agradeço. De verdade. Eu me agradeço por ter ido para o meu tapete. Eu me agradeço por ter feito aquilo por mim. Eu me agradeço por honrar o compromisso comigo. Eu termino a minha prática e eu me dou um abraço, sabe? Então, é muito necessário a gente celebrar essas pequenas conquistas e não tratar essa sensação pós-prática como algo banal, porque não é banal. Você foi no seu tapete, você construiu, você se colocou naquele estado maravilhoso que você sente depois de uma prática meditativa, ou depois de uma prática de yoga, ou depois de uma sessão de sound healing. É mérito seu. Então, se dê os parabéns por ter feito isso. Sabe por que isso é bom? Primeiro porque isso gera empoderamento. Isso patrocina a nossa autoestima, de verdade.
Nada patrocina tanto a nossa autoestima como a sensação de estar em dia com os compromissos que a gente firma com nós mesmos. E depois, porque cada vez que você celebra um hábito que você sabe que vai te fazer bem, que você sabe que te traz bons resultados, cada vez que você celebra, nossa, hoje eu consegui, hoje eu fiz, hoje eu cumpri isso, você está fortalecendo o exército dos milhares. Você está criando um reforço positivo, uma memória positiva para aquele fato, para aquele evento, sei lá. Então vamos pensar que é o yoga. Terminei, toda vez que eu termino minha prática eu comemoro. Você está criando neurologicamente uma associação positiva com o evento yoga. Vai ser muito mais fácil que daqui a pouco esse exército ter tanta associação positiva com a prática do yoga que esse exército aqui não vence mais. Então, é necessário que a gente celebre cada vez que a gente brilhou e que a gente estendeu o tapete. Não interessa se a prática foi, do ponto de vista físico, uma prática uau, ou se o corpo estava mais duro, ou se ontem eu fiz aquela postura e hoje eu não consegui. Isso é normal, gente. Isso acontece. Não é sobre isso. É sobre estender o tapete, se propor a ficar ali, com você, em silêncio, se observando o seu corpo, sem auto-julgamento. Nossa, hoje está mais duro. Ontem meu corpo estava mais solto. É assim com todo mundo. A vida não é assim? Ontem eu estava mais bem-humorada, hoje eu estou menos bem-humorada, ou o contrário. A gente não flutua, o corpo também. Então, não é para celebrar só quando a gente consegue fazer a invertida sem usar a parede. Cada microavanço é importante. E só estender o tapete já é um microavanço. Aliás, o microavanço mais importante do yoga é a consistência. Então, cada semana que você colocou, nossa, essa semana eu vou praticar 3 ou 4 vezes na semana, e você concluiu, merece ser celebrada com muita festa, com muito entusiasmo. Lembrando que a consistência é a parte mais importante do yoga, porque é ela que vai te ajudar a trazer benefícios, né? E lembrando que cada vez que você celebra, você está reforçando essa parte de você, essa parte do seu cérebro que consegue te ajudar a sustentar esses hábitos, né, de médio e de longo prazo. Então, a gente sabe que sustentar bem-estar não é algo que cai do céu. Não existe pílula mágica. Existe um monte de remédios para várias coisas, mas eles não trazem bem-estar. Eu vejo minha avó. Eu falo, gente, tem remédio para tudo, mas ela ainda viveu uma velhice muito debilitada. Ela não se preparou para envelhecer. Ontem eu estava gravando um vídeo sobre isso. A gente quer viver mais, né? Todo mundo quer viver mais. Hoje fala-se tanto de longevidade, mas como é que a gente quer envelhecer, gente? Será que os hábitos que a gente escolhe ter hoje, eles patrocinam essa velhice para que ela seja saudável? Para que a gente não chegue, né, nas maiores idades debilitados? Que tipo de velhinho a gente quer ser? Eu tenho me perguntado isso muito. E eu fico feliz porque eu vejo que o yoga, meditação, a alimentação com uma base com redução de insumos de origem animal, eu não estou falando de exclusão, mas pelo menos de redução, de repensar, né? Eu vejo que isso permeou minha família de uma forma tão global, eu, meu marido, meus pais, meus irmãos. Isso me dá uma tranquilidade, porque existem muitos estudos que já associam essas práticas a uma longevidade saudável, né? O Alzheimer, por exemplo, a meditação é um dos grandes indicadores, né? Um dos grandes preventivos para o Alzheimer. O yoga é um dos grandes preventivos para o Alzheimer. E aí, outro dia eu vi um filme, era aquele filme que foi indicado ao Oscar, que chama Meu Pai, e me deu um quentinho no coração. Nossa, que bom que minha família foi permeada por esses hábitos, né? Porque eu quero ver meus pais vivendo mais, óbvio, mas vivendo bem. Eu quero viver bem quando chegar a minha hora, né, de envelhecer. Então, o bem-estar, ele não cai do céu e ele precisa ser cultivado. E para cultivar o bem-estar, eu preciso entender essa dinâmica dos milhões e dos milhares. De onde vem os eu mereço, que eu me conto? Eu preciso perceber se eu não estou atuando na mentalidade tudo ou nada. Eu preciso aprender a celebrar cada vez que eu consigo honrar os compromissos que eu firmo comigo mesma. Isso aí, fazendo tudo isso que a gente conversou hoje, as chances de você conseguir desconstruir um padrão de procrastinação é muito maior. Você vai precisar lembrar que procrastinar te gera alívio. E aí você vai lembrar de toda essa dinâmica que a gente conversou
para desconstruir essa busca sedenta por prazer imediato e começar a lembrar que a gente precisa cultivar, é plantar, regar e aos poucos esperar nascer, como se fosse uma plantinha mesmo. Você não planta uma semente hoje e amanhã ela já virou uma árvore muito sólida, muito forte, com muitos frutos e muitas flores. Não é verdade? Com o yoga, com a alimentação, com a meditação, a mesma coisa. A gente começa a plantar a sementinha. Daqui a pouco vai crescer uma folhinha, e aí, com a passar do tempo, a gente continua sustentando. Daqui a pouco, sim, vira uma árvore forte e sólida. Né? É o que eu falei para vocês, eu pratico há muitos anos com consistência. Então, hoje eu posso me dar ao luxo de ficar uma semana sem praticar yoga, porque eu inclusive, consigo voltar para o meu eixo com outras ferramentas, que não o yoga. É o ideal para mim? Não. Não mesmo, me faz mal ficar uma semana assim. Faz mal para o meu corpo, para minha mente, para o meu sono, para a minha respiração. Mas se isso acontecer, como a minha árvore já está um pouquinho mais sólida, um pouquinho estruturada, ela não vai desmoronar. Ela não vai morrer se eu ficar uma semana sem regá-la. Mas quando eu ainda sou uma sementinha pequenininha, uma semana sem regar, pode comprometer a minha vida, né? O meu crescimento futuro. Então lembrem disso e façam essa análise. Onde é que eu estou? Eu ainda sou uma sementinha, eu preciso criar consistência de prática para que com essa disciplina consistente eu possa flexibilizar. Esse é o caminho da disciplina flexível. Tem que tirar essa ideia de que disciplina é não pode, disciplina não deve, disciplina é punitivo, disciplina é algo ruim que me aprisiona. Não. A disciplina é justamente aquilo que te liberta. Se você tem essa disciplina flexível, você consegue flexibilizar sem viver na flexibilização, né? Sem viver de eu mereço, sem cair nessa ladainha dos seus milhões, mas também sem se restringir a ponto de nunca poder, né, dar uma escapulida ali nos seus hábitos. Faz sentido, gente? Fica aí, então, essas dicas, né? Questionar o eu mereço, lembrar dos milhares e dos milhões, lembrar de não atuar na mentalidade tudo ou nada e sempre celebrar os avanços. E quando forem estabelecer metas, façam isso de forma flexível. Se dê um mínimo e um máximo, coloca ali uma bordinha de flexibilidade. Isso vai te ajudar a navegar nessas metas sem se cobrar perfeição. Porque, em última instância, o que a gente precisa se cobrar é sempre movimento. Então, quando a gente coloca uma meta fixa, que não tem esse espaço de flexibilidade, e a gente não consegue cumprir o ápice da meta, a gente se sente meio fracassado. Ai, vem uma sensação ruim, né? Vem uma culpa, nossa, fracassei. E não é isso. Se dê uma bordinha ali de flexibilidade para que você se cobre movimento e não perfeição. Combinado? Desculpa meu atrasinho hoje para entrar, eu estou aprendendo aqui as histórias de YouTube ainda, mas acho que vai super funcionar. Essa foi a nossa reflexão desse mês do Yoga Fora do Tapete. Eu quero propor que vocês, aproveitar que o mês está começando, que vocês aqui, ao assistir esse vídeo, incrementem um pouquinho a quantidade de yoga que vocês praticam, ou a quantidade de meditação. Se coloquem aí uma meta para que esse mês vocês experimentem sustentar hábitos de uma forma mais conectada com os milhares do que com os milhões. Lembrem de fazer isso de forma flexível. E aí depois, no mês que vem, a gente vai ter um outro encontro com outro tema e algum outro desafio para a gente poder sempre trazer essas conversas que a gente está tendo para a vida prática. Combinado? Beijo, obrigada a todos e bom dia.